Pai, vó, que volta logo, Anne. Foi assim com essa pergunta sussurrada num banco gelado da rodoviária de Belo Horizonte que a vida do pequeno Miguel mudou para sempre. Ele tinha ST anos, uma perna presa por uma R-tese e um ursinho gasto apertado contra o peito. O pai Drick havia dito que ia se pegar as passagens. Mas não voltou. Nem em 5 minutos, nem em 5 horas. Quando o eltimonibus da noite encostou o motorista, Eduardo Amaral percebeu o menino parado no mesmo lugar em véu, com olhos que pareciam muito mais velhos que ele. Eduardo, um empresário aposentado que tentava esconder a priador, dirigindo o Nibus, enxergou ali algo que reconhecia bem o vazio de quem espera algum que nunca chega. Cadê seu pai, campeu? Ele te vindo, acho. Nenhuma mala. Nenhum adulto procurando. Nenhum registro de compra. Esse o silêncio. Eduardo chamou a Pólcia, ficou com Miguel a madrugada inteira, e pela primeira vez em anos sentiu que o coral nudoa tanto. Nos dias seguintes visitou o garoto no abrigo. E foi ali que descobriu algo impossível de ignorar. Miguel, tu pequeno, fazia contas complexas rabiscando no ar, como se enxergasse números danando. Um pródio escondido debaixo de uma frágil ritese infantil. Ao encontrar Drick Eduardo, ouviu a verdade amarga. O homem havia desmoronado depois da morte da esposa e acreditou que não merecia o prio filho. Sem foras para lutar, assinou os papéis. Miguel ganhou um lar. Eduardo ganhou uma segunda chance. E naquela casa silenciosa, antes cheia de lembranças tristes, surgiu uma nova promessa. Eu não sei de onde Vox veio o menino, mas agora Vox nunca mais vai esperar sozinho. Naquela primeira semana na nova casa, Miguel parecia um passarinho assustado. Andava devagar pelos corredores, sempre com o ursinho encostado no peito como se tivesse medo de fazer barulho demais. Eduardo observava tudo com uma mistura de cuidado e um sentimento que ele não reconhecia havia anos vontade de proteger algum. A primeira noite foi a mais difícil. Miguel acordou chorando baixinho, quase sem som, como se tivesse aprendido a sofrer em silêncio. Eduardo entrou no quarto sem acender a luz. T. Tudo bem, filho, T. Aqui. Miguel fungou. Pai, ele vem hoje. A pergunta cortou algo profundo dentro de Eduardo. Ele respirou fundo, sentou-se ao lado do menino e disse com a voz tremendo. O seu pai, ele se perdeu um pouco. Mas eu te aqui agora. E você no te sozinho. Miguel encostou a cabeça no brau dele e adormeceu como se aquela frase fosse o cobertor que ele mais precisava. Com o passar dos dias pequenas, coisas começaram a mudar. O silêncio da casa foi ficando mais leve. O barulho da R-tese arranhando o chuvirou emsica, diria. O cheiro de café fresco voltou a circular pela cozinha. E junto com tudo isso, veio o primeiro sorriso de Miguel. Foi numa tarde comum, quando Eduardo colocou um quebra-cabeça sobre a mesa. O menino encaixou as peias com velocidade de adulto, murmurando em meros baixinho, como se falasse com algum invisível. Como Vox faz isso turripido? Eduardo perguntou, quase rindo. Eu vejo aqui. Miguel apontou para a cabeça. As peias ficam brilhando igual estrela. Naquele momento, Eduardo entendeu o menino não era apenas inteligente. Ele enxergava o mundo de um jeito que ninguém mais via. Quando a assistente social ligou para marcar a visita de acompanhamento, Eduardo sentiu um frio na barriga. E se achassem que ele não era suficiente, e se tirassem o menino dali, a mulher caminhou pela casa, observando tudo em silêncio. Perguntou sobre rotina alimentar ou escola. Depois se ajoelhou perto de Miguel. Evoque Miguel como T se sentindo aqui. O menino olhou para Eduardo antes de responder. Aqui eu durmo. A assistente social franziu a testa. Dorme antes eu não conseguia, ele disse baixinho. Eu ficava esperando. Eduardo desviou o olhar, sentindo as lágrimas queimarem. A assistente social sorriu com ternura e levantou-se. Ele é finalmente seguro. Continuem assim.
Naquela noite, depois que Miguel dormiu, Eduardo ficou sentado na sala, olhando a porta fechada do quarto do menino. Tudo ainda era novo, frio, assustador, mas pela primeira vez desde que perdera o Peri filho, ele sentia algo parecido com esperança. Pegou o ursinho de Miguel, esquecido no sofá, e o apertou contra o peito. Um homem que passou anos fugindo do passado, agora tinha no colo o futuro. E naquele silêncio bom, cheio de vida, ele sussurrou: "Vó que não tem ideia do quanto mudou a minha estria, Miguel. E eu vou passar o resto da vida mudando a sua." Os dias seguintes trouxeram algo que Eduardo não esperava: pequenos milagres escondidos em gestos simples. Miguel começou a falar mais, embora baixinho. Passou a caminhar com menos medo, a explorar a casa, a abrir e fechar portas como se testasse se elas realmente não iriam prendê-lo em nenhum lugar. Cada avano dele era como um sopro de vida dentro de Eduardo. Mas a maior mudança aconteceu numa tarde de esbado. Miguel estava sentado no chão da sala com LPIs de cor espalhados ao redor. Edu lavava louça quando ouviu um som estranho, aquele silêncio cheio de inteno. Secou as mãos e caminhou devagar até a porta. Viu o menino desenhando círculos perfeitos divididos como fatias de bolo. Ao lado, números repetidos com preciso assustadora. "O que te fazendo a campio?" Miguel nem levantou a cabeça. "Eles ficam danando TS colocando no papel." Edu se ajoelhou. "Quem dana, filho?" "Os números", Miguel respondeu como se fosse a coisa mais bivia do mundo. "Eles aparecem quando eu fecho o olho." Eduardo sentiu um arrepio. O menino não estava brincando. Ele tinha algo raro, enorme, brilhando dentro dele. Algo que, se fosse bem cuidado, poderia mudar toda a vida que vinha pela frente. Foi a que tomou uma decisão. Na segunda-feira, levou Miguel a um neurologista infantil, recomendado por um amigo de confiança. O consultrio era, claro, acolhedor. Miguel segurava a amor de Eduardo com fora, observando tudo como quem entrou num mundo desconhecido. A médica se abaixou a ficar na altura dele. "Oi, Miguel. Você gosta de números?" Eles assentiu. Depois de alguns testes, ela pediu exames mais específicos. Eduardo viu o menino entrar numa esquina grande, deitado e quietinho, e sentiu o coral apertar como se estivesse entregando o filho ao mundo pela primeira vez. Quando os resultados ficaram prontos, a médica chamou Eduardo para conversar. Ele percebeu pela expresso dela que não era uma conversa simples. "Seu filho", ela disse com cuidado, não apenas inteligente. "Ele tem padres de ativar o cerebral muito incomuns para a idade. Miguel pode ser um pródio matêmtico." Edu ficou sem flego. "Mas e a perna? E tudo que ele passou?" A médica sorriu com ternura. "Talento não escolhe corpo, Eduardo. Eles precisam de segurança e algum que acredite nele." No trajeto de volta, Miguel dormiu no banco de terra abraado ao ursinho. Eduardo dirigia devagar com uma sensal nova, crescendo dentro do peito, responsabilidade, medo, amor, tudo ao mesmo tempo. Quando chegou em casa, carregou o menino no colo. Miguel acordou, um pouquinho, e murmurou: "Eu te, pesado e pesado." Eduardo riu baixinho. "Nada. Vó que leve demais." E naquele instante, entendendo o tamanho do caminho que os dois teriam pela frente, Eduardo prometeu silenciosamente: "Não importa o que o mundo diga, eu vou ser o chão firme onde vó que pisa." Depois da consulta com a médica, algo mudou dentro de Eduardo. Antes ele apenas queria proteger Miguel. Agora queria abrir portas, janelas, mundos inteiros. Mas junto da esperança veio também um medo silencioso. E se ele não fosse suficiente para cuidar de um menino tão especial? Numa noite chuvosa, enquanto Miguel dormia profundamente, coisa que ainda era novidade, Eduardo ficou sentado na varanda, olhando a rua molhada. A carta deixada por Drick estava dobrada no bolso de sua camisa. Ele a relia às vezes, tentando entender o peso da culpa que levou aquele homem a desaparecer. Talvez o homem que possa amar ele do jeito certo encontre. Aquela frase o atravessava sempre que voltava à mente. Na manhã seguinte, Eduardo recebeu uma ligação inesperada da assistente social. "Seu Eduardo S., para avisar,
Encontramos o pai biológico do Miguel. Ele está disposto a assinar a renuncia formal. Edu fechou os olhos. Não havia raiva, apenas um vazio triste. Ele quer ver o menino? Não respondeu ela baixa demais. Ele acha que não merece. A verdade doa mais do que qualquer centena. Naquele mesmo fim de semana, Eduardo levou Miguel à antiga rodovíria, o lugar onde tudo havia comeado. O cu estava limpo, mas o ar parecia pesado. Miguel caminhava mancando devagar, segurando o seu ursinho pela patinha. Por que a gente veio aqui, tio Edu? Edu respirou fundo. Porque tem lugares que precisam ser despedidos, filho. O menino olhou ao redor confuso. Depois se aproximou do banco onde havia sido deixado. Tocou a madeira fria com a ponta dos dedos. Seus olhos tão pequenos e tão profundos ficaram vidrados por um instante. Foi aqui que eu esperei? Foi Eduardo, respondeu a voz falhando. Miguel Ento fez algo que Eduardo jamais esqueceria. Ele pegou o ursinho, apertou contra o peito um instante e colocou ao lado do banco. Pro outro menino que ficar sozinho, explicou. Assim ele não chora tanto. Eduardo não conseguiu se segurar. Ajoelhou-se, puxou o menino para perto e o abraou como se quisesse protegê-lo do perreprio passado. Voc luz demais nesse mundo, Miguel luz demais. Naquela noite de volta em casa, Miguel pediu para dormir no quarto de Eduardo. Se hoje pode sempre que quiser. O menino encostou a cabeça no ombro dele e adormeceu em minutos. E enquanto as respirais leves de Miguel enchiam o quarto de paz, Eduardo percebeu, enfim, o que aquela criança havia feito sem dizer uma palavra sequer. Transformou dor em caminho. Solido em família. Medo em coragem. E antes de fechar os olhos, Eduardo sussurrou. Voc não foi abandonado. Miguel. Voc foi encontrado. Os dias que seguiram a visita à rodovíria foram diferentes. Miguel parecia mais leve, como se tivesse deixado um pedal da dor naquele banco frio. Mas, ao mesmo tempo, Eduardo notava algo novo nos olhos dele, uma curiosidade intensa, quase inquieta, como se o mundo tivesse ganhado novas perguntas. Numa manhã, enquanto preparava café, ele ouviu Miguel falando sozinho na sala. Se dividir por TRS de infinito. Infinito de 7. Edu se aproximou devagar. O menino estava desenhando no chu com giz cheio de inmeros, setas e círculos. Era lindo e assustador ao mesmo tempo. Filho, o que significa tudo isso? Eduardo perguntou, tentando entender. Miguel levantou a cabeça com naturalidade. Eu ST arrumando o barulho aqui dentro. Edu sorriu, mas sentiu um aperto. Era brilhante, genial, e completamente sozinho nesse talento. Ele precisava de ajuda. Na semana seguinte, Eduardo levou Miguel a uma universidade pública, onde um grupo de pesquisadores se interessou pelo caso. A professora responsável, uma mulher calma, chamada doutora Helena, sentou-se no chão junto com o menino, como se estivesse entrando no universo dele, sem invadir nada. Oi, Miguel, me mostra como você pensa? Miguel hesitou, abraou o ursinho, mas depois desenhou um quadro no papel. Um quadro que fez a expresso da pesquisadora mudar completamente. Ele no STS, fazendo contas, disse ela a Eduardo. Ele este percebendo relais matêmticas que normalmente adultos treinados conseguem enxergar. Isso raro, muito raro. Edu queria ficar feliz. Mas um medo surgiu em sua cabeça. Ser que o mundo ia enxergar Miguel como um menino ou como um laboratório. Naquela noite, Eduardo colocou o menino na cama, mas antes de apagar a luz, Miguel segurou sua mão. Tio Edu. Oi, meu amor. Se eu for muito diferente, você fica. A pergunta veio baixa, cheia de uma insegurança profunda daquelas que nenhuma criança de 3 anos deveria carregar. Eduardo engoliu seco. Sentou-se na cama
e puxou Miguel para o colo. Olha para mim, pediu com a voz firme. Miguel levantou o rostinho. Vot no diferente demais. Voc, voc. E eu fico para sempre. Para sempre, Miguel. Nem o cu me leva de voc. O menino respirou aliviado, como se aquela frase tivesse preenchido um buraco antigo dentro dele. Adormeceu com a cabeça no peito de Eduardo, ouvindo o coral que agora era sua casa. Mais tarde, sozinho na sala, Eduardo abriu a janela e sentiu o vento frio da madrugada entrando. O futuro ainda era incerto. Haveria desafios, perguntas, talvez julgamentos. Mas havia também algo maior que tudo isso, a sensação de que ele e Miguel estavam exatamente onde deveriam estar. E enquanto a noite cá silenciosa, Eduardo permitiu-se sentir algo que não sentia há anos esperando. A rotina de Eduardo e Miguel ganhou um novo ritmo. Pela mãe caf simples pô na chapa e o desenho de algum padro matêntico que Miguel fazia quase sem perceber. Tarde caminhadas curtas no parque, onde o menino observava tudo ervores, sombras, linhas do chão, como se o mundo fosse um grande tabuleiro esperando para ser decifrado. Mas numa dessas caminhadas, algo diferente aconteceu. Miguel parou de repente e encarou um grupo de crianças brincando. Ele segurou o ursinho com fora, apertando tanto que os dedinhos ficaram brancos. Tio Edu, posso brincar? A pergunta veio temida, carregada de um medo antigo. Eduardo se abaixou a ficar de frente para ele. Claro que pode, meu amor. Vai, ele. Miguel deu 2 passos e voltou. E se elas não quiserem, aquela de vida rasgou o peito de Eduardo. Uma criança tu pequena Jó, ter aprendido a esperar rejeio era cruel demais. Miguel olha para mim, disse firme. Se elas não quiserem, eu fico aqui com vó. Mas você merece tentar. Vó que merece ser feliz. O menino respirou fundo como quem encara um gigante invisível e foi. Caminhou devagar, arrastando por causa da R-tese, a chegar perto das outras crianças. Por um instante Eduardo quase avanou para protegê-lo. Mas respirou fundo e ficou observando com o coral nas mãos. Uma menina de vestido amarelo foi a primeira a falar. Quer jogar bola com a gente? Miguel piscou surpreso. Ela não o julgou pela perna, nem pelo jeito quieto, nem pelos enmeros que ele rabiscava no ar. Apenas enxergou um menino. Quero ele, respondeu. Eduardo sentiu um N na garganta. Viu Miguel correr desajeitado, tropear, cair e levantar sorrindo. Sorrindo. Era a primeira vez que ele via aquele sorriso solto e inteiro sem medo. De tarde, quando voltaram para casa, Miguel estava exausto. Sentou-se no tapete da sala e começou a desenhar querqueiulos como sempre fazia. Mas dessa vez os enemeros eram acompanhados de risadinhas baixas. O que houve a Campeu? Eduardo perguntou. Que hoje eu aprendi outra coisa, disse Miguel, sem levantar o rosto. O que a... O menino parou de desenhar e o olhou. Que eu sei brincar também. Eduardo sentiu os olhos arderem. Porque pela primeira vez Miguel não estava apenas entendendo o mundo, ele estava fazendo parte dele. Noite, quando Eduardo o colocou para dormir, Miguel perguntou, tio Edu, quando eu crescer, Voc ainda vai ser meu pai. A palavra pai bateu forte, profunda e inesperada. Edu engoliu em seco, segurou o rostinho do menino entre as mãos e respondeu. Eu sou filho. Desde o dia em que te encontrei naquele banco. Miguel sorriu pequeno e fechou os olhos finalmente seguro. E Eduardo, sentado ao lado da cama, entendeu que nenhuma descoberta científica, nenhum talento, nenhum teste no mundo era maior que aquilo. A chance de dar a um menino a infância que ele nunca teve. E a chance de receber sem pedir um amor capaz de reconstruir uma vida inteira. Com o passar dos meses, a vida de Eduardo e Miguel parecia finalmente ter encontrado um compasso périprio. Um ritmo suave, cheio de pequenos rituais que davam segurança ao menino. Mas havia algo que Eduardo ainda evitava encarar, a necessidade de oficializar tudo no papel.
Ser pai nu era mais um gesto de amor. Era um compromisso diante do mundo. Numa tarde de outono, quando as folhas secas danavam pelo quintal, a assistente social apareceu para uma visita rotineira. Miguel a recebeu sorrindo, mostrando orgulhoso um desenho cheio de meros coloridos. Ele mudou muito, ela disse a Eduardo, depois de observar o menino brincar no tapete. Ivok também. Edu sorriu, mas havia uma sombra de preocupal em seus olhos. A senhora acha que a Adu sai logo? Ela respirou fundo. O processo T andando. Se falta uma última etapa. O juiz quer conversar com Vok e com o Miguel. Eduardo sentiu o chó balanar. Não era medo de perder. O menino era medo de que Miguel revivesse dores que deveriam ter ficado enterradas. A audiência foi marcada para dali a 2 semanas. Durante esse tempo, Miguel ficou mais quieto. Não era tristeza, era insegurana aquela velha companheira dele. Uma noite, enquanto Eduardo guardava os brinquedos, ouviu a voz baixinha, atrás de si, tio Edu, o juiz vai me mandar embora. A pergunta atingiu Eduardo como um golpe seco. Ele se ajoelhou na mesma hora. Nunca. Vok me escuta bem. Nunca. Miguel mordeu o elbio. Nem se eu não souber responder as perguntas dele. Filho Vok, não precisa responder nada para ficar comigo. G precisa ser Vok. Miguel Ento encostou a testa no peito dele, como fazia quando queria sentir segurana. No dia da audiência, a sala do Frum parecia grande demais para um menino tão pequeno. Miguel segurava a mão de Eduardo com fora, enquanto olhava ao redor assustado. O juiz, um senhor de barba branca e expresso suave, sorriu ao vê-los entrar. Ento voz, o Miguel perguntou. O menino assentiu sem soltar a mão de Eduardo. Gosta de morar com o juiz hesitou. Com o Eduardo, Miguel respirou fundo, ergueu o rostinho e respondeu. Ele, meu pai. A palavra ecoou pela sala como um raio de luz. O juiz sorriu tocado. Ivok quer continuar morando com ele. Quero. Porque antes eu tinha medo de dormir e agora eu tenho casa. Eduardo levou a mão ao rosto, tentando conter a emo. A deciso saiu ali mesmo quase sem formalidades. A ADO estava aprovada. Naquela noite Joto, em casa, Miguel correu a tu quarto com uma alegria que Eduardo nunca tinha visto. Voltou segurando o ursinho. Agora ele também da nossa família, disse abrando o brinquedo. Eduardo riu, puxou o menino para perto e o ergueu no colo. Agora nada separa mais a gente, filho. Nada. Miguel deitou a cabeça no ombro dele e murmurou. Eu sabia que você não ia me deixar sozinho. E Eduardo, sentindo o coral finalmente inteiro, sussurrou. Eu nunca deixei. Eu estava esperando você me encontrar. Depois da ADO oficializada, a casa ganhou um silêncio diferente no aquele silêncio pesado do passado, mas um silêncio cheio de significado. Era como se cada parede tivesse respirado aliviada junto com Eduardo. Miguel Ento parecia viver num estado permanente de descoberta. E agora que tinha um pai de verdade, como ele mesmo dizia, tudo ao redor, parecia mais seguro, mais colorido. Mas junto da alegria veio algo inesperado. Miguel começou a ter perguntas. Uma noite, enquanto jantavam macarro com queijo, o prato favorito dele, Miguel colocou o garfo na mesa com cuidado, como se estivesse prestes a fazer um ansio importante. Pai e o meu outro pai. Eduardo sentiu o coral acelerar. Era um assunto que ele sabia que viria, mas no tu cedo. Respirou fundo. O Drick Miguel assentiu devagar. Ele não gostava de mim. Eduardo largou o talher imediatamente. Ajoelhou-se ao lado da cadeira e segurou as mozinhas do menino. Miguel, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Sua voz tremeu, mas não recuou. Ele não te deixou porque não gostava de você. Ele te deixou porque não sabia como amar do jeito certo. Miguel franziu a testa tentando entender. Mas isso de pai. De aqui apontou para o peito.
Eduardo puxou o menino para um abrau forte, que parecia tentar colar de volta todas as rachaduras que algum deixou ali. Eu sei, filho. Eu sei. Mas você não tem culpa de nada, nem um pouquinho. O menino ficou calado por alguns segundos. Depois perguntou. Vok, acha que ele pensou em mim depois? Acho. Eduardo respondeu com sinceridade. E acho que ele queria que você tivesse o amor que ele não conseguiu dar. Miguel encostou o rosto no ombro dele e ficou ali quietinho a tomacarro esfriar. Nos dias seguintes, Miguel começou a ter pesadelos. Não gritava, não chorava alto, mas acordava com a respiro curta, como se estivesse esperando algum aparecer, algum que nunca vinha. Eduardo Ento criou um novo hábito. Dormia na poltrona do quarto todas as noites. Por precauo. Numa madrugada, Miguel acordou e encontrou o pai ali enrolado numa manta dormindo torto. Ele se aproximou em silêncio e tocou o brau de Eduardo. Pai. Oi, filho. Eduardo acordou no mesmo instante como se estivesse preparado. Miguel subiu na cama e disse baixinho. Vok fica aqui porque tem medo de eu ficar sozinho. Edu sorriu cansado, mas sincero. No meu amor. Eu fico porque você não precisa enfrentar nenhum medo sem mim. Miguel pensou um pouco. Depois se aninhou ao lado dele como quem encontra o último pedal de paz que faltava. Ento agora eu durmo. E dormiu. Como uma criança que pela primeira vez acreditava de verdade que ninguém iria sumir enquanto ela sonhava. Quando o sol nasceu, Eduardo ainda estava ali observando Miguel respirar devagar, tranquilo. Foi Ento que ele percebeu. O menino não precisava apenas de proteo. Ele precisava de presena, de constância, de algum que dissesse eu fico e ficasse mesmo. E Eduardo, olhando aquele pequeno ser tão forte e tão frágil ao mesmo tempo, entendeu que a paternidade nu era sobre sangue ou biologia. Era sobre ficar, mesmo quando o mundo inteiro tinha ido embora. E ali, naquele quarto iluminado pelo amanhecer, ele fez outra promessa silenciosa, profunda, inquebrável. Vok nunca mais vai enfrentar a vida sozinho, Miguel. Nunca mais. O MS seguinte trouxe uma calmaria que Eduardo nunca tinha vivido. Era estranho, quase desconfortável, perceber que a vida podia ser boa sem que algo ruim estivesse prestes a acontecer. Miguel também parecia florescer nas pequenas coisas, nos gestos, nos olhares. Mas como sempre acontece, quando a poeira baixa o passado, encontra um jeito de bater na porta. Tudo começou numa tarde comum, quando Miguel estava sentado no sofá concentrado em montar um quebra-cábia. Eduardo atento percebeu que ele estava montando as peças em silêncio absoluto, silêncio demais. As mãos pequenas tremiam levemente. O que foi, filho? Eduardo perguntou, sentando ao lado dele. Miguel respirou fundo como quem rene coragem. Pai, se um dia eu lembrar do meu outro pai Vox, fica triste. Edu sentiu a pergunta como uma faca fria, mas respondeu com honestidade. Não fico triste, no. Seu passado também faz parte de Vok. E eu amo tudo que faz Vok ser Vok. Miguel desviou o olhar. Eu sonhei com ele. Eduardo imediatamente ficou alerta. Quer me contar? Ele estava me chamando, mas eu não conseguia levantar. Minhas pernas não iam. Eu tentava, mas parecia que algum tinha segurado elas. A confissão veio acompanhada de um tremor no elibio. Eduardo puxou o menino para perto. Filho, esse sonho não culpa sua. Nem da sua perna. Nem de ninguém. Miguel fechou os olhos com fora, como se lutasse contra algo que ainda doa. Eu acordei com medo de você ter ido embora. Eduardo sentiu o coral despencar. Ele levantou o queixo de Miguel com delicadeza.
Me olha. Miguel obedeceu. Voc sabe onde eu estava quando Voqui acordou. O menino balanou a cabeça. Aqui. No seu quarto. Igual todas as noites. Eu fico porque eu quero. Eu fico porque sou seu pai. E pai nos some. Miguel mordeu o canto do dedo tentando conter o choro. Mas ele sumiu. Ele sumiu de Voc. Eduardo corrigiu com firmeza e carinho. Mas eu apareci. E eu fico. A gente não precisa escolher quem foi embora. A gente escolhe quem ficou. O menino Ento abraou Eduardo com tanta fora que parecia querer grudar ali, como se o mundo inteiro dependesse daquele gesto. Mais tarde, Jototi perto de dormir. Miguel sentou na cama, abraando o tio ursinho. Seus olhos estavam mais tranquilos, mais leves. Pai. Oi, meu amor. Se um dia eu tiver outro sonho ruim, Voc pode me acordar. Edu sorriu, emocionado. Não precisa nem pedir. Eu acordo antes mesmo de você chamar. Miguel deitou a cabeça no travesseiro e, pela primeira vez em semanas, dormiu arrepiado daquele jeito profundo de criança que finalmente se sente segura. Eduardo ficou ali sentado na ponta da cama observando e entendeu que não precisava apagar o passado de Miguel. Esse precisava ser o presente que o menino sempre mereceu. E naquela noite silenciosa, enquanto o filho respirava devagar, ele prometeu mais uma vez: Eu fico, Miguel. Até quando o mundo girar, eu fico. Com o passar das semanas, Eduardo percebeu que Miguel comeava a andar de cabeça mais erguida. O medo ainda existia, claro, medo nunca some de uma vez, mas agora ele vinha acompanhado de algo novo com Fiana. Era como se aos poucos o menino estivesse aprendendo a ocupar o perfrio corpo a perfria vida. Mas um envelope mudaria tudo. Chegou numa mãe comum, misturado contas e folhetos de supermercado. Eduardo quase jogou fora sem ver. Esse no jogou, porque reconheceu a letra torta tremula, quase infantil. Drick. Ele sentiu o estômago revirar. Respirou fundo e abriu o envelope. Se algum encontrar. Diz para ele que eu tentei. Mas eu não sabia ser o homem que ele precisava. Sei que no meré eu perdo. Queria que ele tivesse amor. E espero que vou que dê isso para ele melhor do que eu. Eduardo releu a carta umas 3 vezes. Não havia pedido de desculpa. Não havia justificativa. Esse um homem despedaado tentando admitir que falhou. Ele passou amor no rosto angustiado. Não queria que Miguel carregasse esse peso, mas também não queria mentir para ele. Noite, enquanto colocava o menino para dormir, Miguel percebeu algo diferente no olhar do pai. Tê triste perguntou, arrastando o ursinho ate o colo de Eduardo. Tê pensando, ele respondeu sendo sincero. Miguel o encarou daquele jeito curioso e sriu que as crianas muito sensveis têm, pensando no meu outro pai. A pergunta veio como um susto. Eduardo não sabia como o menino percebia tudo do arrepido. Tê sim, admitiu. Chegou uma carta dele. Miguel franziu o rosto inseguro. Ele quer eu de volta. No filho. Eduardo balanou a cabeça. Eles queria que você soubesse que ele tentou, mas que não conseguiu ser pai. E isso não tem nada a ver com Voc. Nada. Miguel ficou quieto por alguns segundos. Depois perguntou num fio de voz. Ele me amava. Eduardo segurou a mão do menino com delicadeza. Ele amava do jeito que sabia. No do jeito que você precisava. E isso também, no sua culpa. Miguel respirou fundo como quem entende mesmo sem entender tudo. Pai Voc acha que eu posso amar 2 pais. Edu engoliu seco. Aquela criança tinha um coral maior do que qualquer dor que vivera. Pode sim, filho. Amor no divide.
Amor soma. Miguel sorriu pequeno. Então eu amo ele, e amo Voc mais ainda. Eduardo o abraou, sentindo o peito apertar-no de dor, mas de uma emouto grande que quase faltou ar. E eu amo você desde antes de saber seu nome, sussurrou. Miguel encostou o rosto no peito dele, buscando o som do coral. Pai, posso dormir aqui hoje. Hoje a mãe e sempre que quiser. E naquela noite, com Miguel adormecido em seus braus, Eduardo percebeu que a paternidade não era sobre apagar o passado, mas sobre ensinar a caminhar com ele. E ele prometeu do fundo do coral que seria a parte boa da estria que Miguel contaria no futuro. O envelope de Drick ficou guardado dentro de uma gaveta que Eduardo raramente abria. Não por vergonha, mas porque cada palavra escrita ali pesava mais do que papel deveria pesar. Ainda assim, depois da conversa com Miguel, algo dentro dele se reorganizou. Pela primeira vez, Eduardo percebeu que o menino não precisava ser protegido da verdade, precisava ser acolhido por ela. Nos dias seguintes, Miguel parecia mais calmo. Brincava mais, comia melhor, dormia abraado no ursinho como sempre, mas havia algo novo, uma serenidade suave, como se a pergunta que o atormentava, por que ele me deixou finalmente tivesse encontrado um canto quieto dentro dele. Que numa tarde de terça-feira, ao voltarem da universidade, onde Miguel havia feito um pequeno exército com a equipe da pesquisadora, o menino fez uma pergunta inesperada. Pai, se o meu outro pai voltasse, Voc, deixava ele me ver. Eduardo dirigia devagar. A pergunta o fez apertar o volante com mais fora. Demorou alguns segundos para responder. Filho Voc ia querer ver ele. Miguel olhou pela janela acompanhando as errivores, passando o arrepido. Eu acho que eu ia querer saber se ele te vivo. Edu respirou fundo. A sinceridade do menino sempre o pegava de surpresa. Miguel, se um dia ele quiser te ver, e Voc também quiser, eu vou estar do seu lado. Mas se você disser que não quer, ninguém encosta em você. Te bom. Miguel assentiu aliviado. Te parecia simples, mas para Eduardo foi uma promessa enorme. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, Eduardo ouviu Miguel cantarolando no quarto. Um som suave, quase um mantra. Ele se aproximou devagar e o encontrou desenhando estrelas no papel. Isso Constelau perguntou sorrindo. Miguel balanou a cábia. Não. Isso o que eu sinto. E o que vós se sente. Eduardo se sentou ao lado dele. Miguel levantou o papel. Vi as estrelas ligadas por linhas coloridas. Aqui quando eu tinha medo. Apontou as estrelas azuis, todas separadas. E aqui quando vós chegou. As linhas se conectavam, formando algo parecido com um desenho de rede. E aqui Miguel apontou o centro do desenho, a parte onde eu sei que vós fica mesmo quando eu durmo. Eduardo sentiu os olhos queimarem. Miguel continuou. A professora da universidade disse que, às vezes, eu penso em forma de desenho. Ele deu de ombros. Acho que isso. Edu engoliu seco. Miguel, isso aqui lindo. O menino sorriu envergonhado. Eu fiz para você guardar, pai. A minha forma de falar obrigado. Eduardo o abraou imediatamente com fora, como se aquele papel fosse a coisa mais preciosa do mundo. Mais tarde, quando Miguel J. estava dormindo, Eduardo colocou o desenho dentro da mesma gaveta onde guardava a carta de Drick. Ficaram lado a lado. A dor antiga e o amor novo. 2 pedaços da ístria de Miguel convivendo sem que um precisasse apagar o outro. Edu tocou a gaveta com carinho e sussurrou para si mesmo. Ele vai transformar tudo isso em algo bonito. Eu sei que vai. E naquela madrugada silenciosa, sentado no corredor, entre os 2 quartos, ele entendeu que era exatamente isso que fazia um pai. Ajudava a transformar dores em pontes.
e medos em estrelas. Aquela gaveta, a mesma que guardava a carta de Drick, e o desenho das estrelas virou quase um pequeno altar. Eduardo não mexia nela todos os dias, mas saber que estava ali parecia lhe dar uma espécie de equilíbrio entre passado e futuro, entre o que doa e o que curava. Miguel também mudara. Aos poucos, sua relação com o período passado estava menos carregada de medo e mais de curiosidade. Ele já tanto não perguntava por que ele me deixou, mas sim, e agora, para onde eu vou? Era como se finalmente tivesse entendido que abandono não define ninguém. Caminho sim. Numa mãe de esbado, a pesquisadora doutora Helena ligou. Eduardo, conseguimos espal para que o Miguel participe de um pequeno grupo de estudos. Algo leve e dico. Nada de presso. Queremos acompanhar o desenvolvimento dele. Edu sorriu, mas o sorriso vinha misturado com preocupal. Eu quero o melhor para ele, mas eu não quero que tratem meu filho como um projeto. Helena respondeu com doura. Nem eu. Ele uma criana, um menino brilhante, sim, mas criana antes de tudo. E assim que vamos cuidar dele. No primeiro dia, o laboratório parecia intimidante. Paredes brancas, mesas cheias de objetos coloridos e uma lousa enorme cheia de símbolos. Miguel entrou devagar, escondido atrás da perna de Eduardo. Filho, lembra do que a gente combinou? Edu disse, abaixando para ficar na altura do menino. Se você não gostar, a gente vai embora na mesma hora. Miguel respirou fundo e deu um passo frente. Depois outro. Até que uma das bolsistas, uma moa de sorriso largo chamada Camila, se agachou para conversar com ele. Oi, Miguel. Quer me ajudar a montar um jogo de formas? Ela mostrou algumas peias geôntricas. Miguel, tímido, assentiu. Minutos depois, quando Eduardo percebeu o menino Jota, estava sentado no chão, montando padres complexos, enquanto explicava coisas que nem todo adulto conseguiria acompanhar. Mas o melhor de tudo foi a expresso dele, leve e curiosa, sem medo. Era a primeira vez que Eduardo via Miguel usar seu talento sem estar se escondendo. Na volta para casa, dentro do carro, Miguel segurava uma estrela de papel que Camila tinha feito para ele. Pai, oi, filho. Eles não ficaram com medo de mim. A frase bateu forte no peito de Eduardo. Divoque, meu amor, por quê? Porque às vezes quando eu falo dos enmeros, algumas pessoas acham estranho. Edu tocou o queixo do menino com ternura. Não existe nada de estranho em você. Existe algo raro, e gente rara assusta quem não sabe olhar direito. Miguel sorriu pequenininho. Mas eles olharam certo. Olharam sim, Eduardo respondeu emocionado. E eu também olho. Naquela noite antes de dormir, Miguel colocou a estrela de papel ao lado do ursinho e disse: Pai, hoje eu senti que eu posso ser eu sem medo. Eduardo puxou o cobertor, ajeitou o travesseiro e beijou a testa dele. E isso que eu mais quero, filho. Que você já voque. No seu tempo. Do seu jeito. Miguel fechou os olhos devagar, tranquilo. E enquanto Eduardo apagava a luz, percebeu que pela primeira vez o futuro não parecia uma estrada cheia de sombras. Parecia um cu aberto. E Miguel, aquele menino que um dia foi deixado sozinho num banco, agora estava aprendendo a brilhar com todas as cores que carregava dentro de si. Os dias seguintes no grupo de estudos se tornaram parte da rotina de Miguel. Ele chegava temido, mas sempre com algum desenho novo, uma forma geométrica reinventada ou uma descoberta que queria mostrar para Eduardo assim que entrava no carro. Era bonito ver como aquele espal o ajudava a se enxergar com menos medo e mais curiosidade. Mas um dos dias foi especial. Miguel estava sentado no chão do laboratório construindo padres com peias coloridas quando parou de repente. A sala ficou em silêncio. Ele observava o desenho como se estivesse entendendo algo novo.
Pai chamou baixinho quando Eduardo entrou para buscá-lo. Hoje eu senti uma coisa diferente. Edu se ajoelhou ao lado dele. O que Vox sentiu, filho? Miguel apontou para o quadro formado no tapete Cercúlos, dentro de círculos todos conectados por linhas suaves. Senti que eu notei sozinho no mundo. Que tem gente que entende meu jeito. Que você entende. Eduardo segurou o rosto do menino emocionado. Vox nunca esteve sozinho. E agora vós te cercado de pessoas que querem te ver crescer. Inclusive eu, que sou seu maior F. Miguel sorriu daquele jeito tímido que sempre vinha quando ele não sabia lidar com tanta emo de uma vez. Na volta para casa, com o sol se pondo pelas janelas do carro, Eduardo percebeu algo importante. Miguel não era mais S, a criança que precisava ser protegida, ele era uma promessa de futuro. Um menino que, mesmo tendo vindo do abandono, encontrava fora para amar, aprender, confiar e recomeçar. E naquela noite, antes de dormir, Miguel sussurrou: Pai, eu acho que agora eu posso ser feliz. Eduardo respondeu com a voz embargada: Voc, J, filho. E Voc me faz ser também. Às vezes o amor chega de um jeito que a gente não espera. Não vem de onde deveria, não segue o caminho certo. Mas ele chega. E quando chega, cura. Miguel não encontrou felicidade no passado, encontrou no recomeu. E Eduardo descobriu que muitas vezes a família que salva a gente, justamente aquela que não veio pelo sangue, mas pela escolha. E isso que faz a vida valer a pena, a coragem de ficar, de cuidar e de amar, mesmo quando tudo começou com uma ferida. Encerramento. Evoque o que faria no lugar do Eduardo. Ou no lugar do Miguel. Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero ler cada um. Curta o vídeo, compartilhe com algum que precisa ouvir essa estria e se inscreva no canal para mais relatos que aquecem o coral e mostram que sim, ainda existe amor no mundo.